A depressão acompanhou a minha vida por um bom período. Desde jovem, eu vi problemas no casamento dos meus pais, eles se divorciaram, eu era muito jovem, e eu desenvolvi uma mágoa em relação ao meu pai, e essa mágoa foi crescendo, mas eu fugia nos estudos. Eu sempre busquei estudar muito para preencher um vazio que existia dentro de mim. Eu formei em medicina e eu pensava que, realizando esse grande sonho de ser médica, eu realmente seria feliz. Mas eu vi que não aconteceu. Eu achei então que eu tinha que casar, também não preencheu o vazio. Então eu pensava assim, é porque falta um filho. Sempre eu procurava preencher alguma coisa que eu achava que estava faltando para tentar mudar a minha história, para encontrar a felicidade que eu sempre buscava. Então, eu engravidei, pensando que tendo uma família eu realmente seria feliz, e meu filho nasceu. Mas foi o fundo do poço, porque quando meu filho nasceu, todos os sonhos que eu tinha imaginado que eu alcançaria e que isso ia me fazer feliz, eu percebi que eu não alcancei a felicidade. Aí eu comecei a ter sintomas que eu nunca apresentava antes, alguns sinais como opressão. Então, às vezes você está bem, de repente começa a dar uma angústia, um aperto, uma sensação que algo vai acontecer, que você vai morrer. E é desesperador. Eu comecei a ter síndrome do pânico, comecei a ter muita ansiedade, insônia, e eu não contava para as pessoas o que acontecia, porque eu tinha primeiro vergonha de me expor, porque eu sempre fui uma pessoa guerreira, forte, e as pessoas julgam muitas vezes quem tem depressão, acho que são pessoas fracas. Eu mesma pensava isso, e depois eu vi que é uma coisa que está muito além das nossas forças, muito além do que a gente tem domínio. E um dia eu saí de manhã, acordei, fui passear com meu filho, mas enquanto eu estava dirigindo ele na cadeirinha atrás, tinha uns 6 meses aproximadamente, e a hora que eu percebi, eu estava acelerando para entrar embaixo de um caminhão, e algo tirou o meu pé do acelerador. A minha irmã já orava por mim, nessa hora eu tive certeza que eram as orações dela por mim, minha irmã, meu cunhado. Eu tinha muita consciência que eu estava doente, mas não era uma doença física, psiquiátrica, era uma doença da alma. Eu sabia que o que eu estava sentindo não era uma coisa que a medicina poderia tratar. O meu filho tinha terror noturno, e nós, como médicos, pesquisando doença, refluxo, várias coisas, não encontramos nada. E um dia muito terrível, meu filho acordou muitas vezes com muito medo, ele chorava muito, foi umas 13 vezes à noite. E eu comecei a ouvir coisas caindo na cozinha, eu ia lá olhar, não tinha nada. Comecei a ver vultos no quarto dele, vultos pela casa, e ele ficava muito assustado. E nesse dia eu liguei para minha irmã, 5 da manhã, muito desesperada, chorando, falando que eu não aguentava mais, que eu não aguentava aquela perturbação, ouvir aqueles barulhos, que pedindo oração para eles. Olá, eu sou Andréia Vilela, irmã da Tânia Vilela. Uma bela madrugada, ela nos acorda pedindo oração, que ela estava muito angustiada, muito aflita, que não dormiu a noite toda, ouvindo barulho, vozes, vendo vultos, e já vinha de um processo que meu sobrinho tinha um terror noturno, quase 2 anos, e nós sempre acompanhando, levando a palavra para que ela pudesse ter acesso, né, a essa verdade. Eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Ele foi um dos piores dias da minha vida. Eu já buscava a Deus há 1 ano e meio em outra denominação, e eu aprendia a palavra de Deus, eu tinha sede da palavra de Deus, mas eu não aprendi a praticar a palavra de Deus. Então, eu era evangélica, mas a minha vida não tinha mudado. E eu tinha uma paciente. Essa paciente era muito pesada. Todas as vezes que ela ia no consultório, que ela saía, eu ficava péssima. Então eu comecei a não querer atendê-la, mas ela continuava insistindo em mim. E um dia, já tinha quase 5 anos,
que eu atendia ela, inclusive eu já tinha até desmarcado algumas vezes o consultório para não atendê-la o dia que eu via que ela ia, mas ela insistia. E um dia ela chegou lá e eu vi que ela estava diferente. Ela estava mais leve, um brilho no olhar, ela falava de uma forma diferente. E eu me abri com ela nesse dia, eu contei para ela que eu estava passando, que eu tinha passado esse momento que foi muito ruim, dessa noite muito perturbada, e naquele momento inverteu a situação. Eu era a paciente e ela estava me atendendo. Ela começou a me explicar um pouco da fé inteligente e me convidou para ir para a Igreja Universal. Eu não tinha bons olhos, eu acreditava nas fake news, então isso me atrapalhou muito, retardou muito a minha chegada. Mas quando ela falou, eu realmente resolvi. Ela falou: "Não custa nada você ir, se você for e não gostar, você não volta mais". Na primeira reunião, que foi realmente a reunião que eu acredito que mudou a minha vida, eu já vi sinais e maravilhas, porque eu já conseguia dormir, coisas que não aconteciam há anos, eu não tinha mais ansiedade, eu tinha já praticamente me livrado da depressão, que para a medicina não tem cura, mas eu não tinha mais aquela opressão, aquela angústia. Então, realmente, eu entendi, indo na igreja, o pastor explicando, eu entendi que eu precisava do Espírito Santo, porque eu tinha alcançado resultados, mas eu jamais seria completamente feliz se eu não recebesse o batismo com o Espírito Santo. E eu já tinha me batizado na outra igreja, mas não tinha sepultado a velha natureza. E na Universal, eu me batizei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Eu tomei banho na igreja por 7 vezes. Mas teve um dia que a palavra entrou dentro de mim e eu realmente resolvi me entregar por completo, tirar tudo dentro de mim, o sentimento, a mágoa, os maus olhos. Foi quando eu fui até Deus no altar e eu deixei a velha Tânia. Eu já tinha matado a velha criatura nas águas, no batismo das águas, mas faltava o batismo do Espírito Santo. E no dia de cumprir o meu voto, eu subi não só com sacrifício material, eu subi com toda a Tânia. E quando eu desci, eu tinha certeza que Deus era comigo, que Deus aceitou o meu sacrifício e foi a maior alegria da minha vida. Não tem nascimento de filho, casamento, profissão, sucesso financeiro, profissional, não tem viagens, nada nesse mundo consegue fazer o que o Espírito Santo faz, preencher o vazio que só Ele poderia preencher. E foi maravilhoso. O que eu busquei por tantos anos foi o que eu encontrei no dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, eu comecei a buscar alcançar as promessas, as outras promessas de Deus, porque eu já tinha recebido a promessa mais importante. E aí eu comecei a investir mais na minha vida profissional também. Hoje eu faço uma cirurgia de pálpebra sem corte que só eu faço no mundo inteiro, que foi uma direção de Deus, veio do altar. E eu tenho um casamento maravilhoso, eu tenho um filho maravilhoso. Meu filho hoje tem 20 anos, é um homem de Deus. E eu creio que muito mais Deus tem para mim. Mas mesmo se Deus não me desse mais nada depois do Espírito Santo, eu já seria a pessoa mais realizada e mais feliz do mundo, porque o resto aqui tudo é muito passageiro. Mas o altar foi o que realmente me deu a oportunidade de alcançar tudo que eu alcancei hoje. E eu entendo que o altar é uma verdadeira entrega. A gente, quando vai para o altar, a gente tem que se entregar por completo. Não adianta você fazer uma entrega parcial, uma entrega só de uma parte da sua vida. A gente tem que entregar por completo e Deus honra sempre.